bem, bom dia novamente a todos. A gente vai dar continuidade à geometria analítica, agora falando de perpendicularidade de duas retas, tá? Então, a gente está gravando esse vídeo para facilitar para vocês depois assistirem todos os vídeos de geometria analítica que estão lá no canal, né, que eu criei, Arnaldo Aparecido Zanelato, lá no YouTube. Aí você consegue assistir os vídeos anteriores e posteriores a esse. Então, na aula anterior, eu falei sobre posição relativa de duas retas, que ou elas são paralelas ou elas são concorrentes. E o que define paralelas e concorrentes? O coeficiente angular, né, que é o meu m. Então, quando eu tenho uma equação reduzida, vou escrever um exemplo aqui, y é igual ao meu mx mais n, né? A gente tem que o nosso m, o valor que acompanha x na equação reduzida, ele é o meu coeficiente angular. Então, é a partir da equação reduzida, observando esse valor, lembre, coeficiente é número, esse número que acompanha x, eu vou definir se as retas são paralelas ou concorrentes. Se eles forem iguais, paralelas. Se forem diferentes, são concorrentes. E quando eu falo em perpendicularidade, eu estou falando de retas perpendiculares. Retas que se cruzam, mas elas têm uma característica. O cruzamento entre elas, quer dizer, na intersecção, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, ela é uma reta, são retas concorrentes, mas que têm a característica de terem no ponto de intersecção, ao terem um ponto de intersecção, formarem um ângulo de 90 graus, ok? Então, aqui o exemplo, né, nessa figura, tenho lá o ângulo alfa, o ângulo alfa 1, alfa 2, né? A gente vai ver que eles são diferentes, porque senão não teria um ponto de intersecção, quer dizer, não se encontrariam, e só que quando se encontram, formam um ângulo 90 graus. Qual é a característica da relação de coeficiente? Reta paralela são iguais, reta concorrente são diferentes. E quando elas são perpendiculares, então? Elas têm essa característica aqui, ó, R perpendicular a S, né, esse símbolo aqui, parece o umzinho aqui, né, reta R perpendicular a S, C e somente C, quer dizer, é uma condição de biimposição. Então, se as retas são paralelas, é porque um coeficiente é igual ao inverso do outro e também oposto ao outro, né? O que quer dizer isso? Inverso é quando eu tenho 1 sobre o valor, quer dizer, ele está numa posição inversa. Então, qual é o inverso de 1? Perdão, de 3? 1/3. Agora, se for uma fração, qual é o inverso de 2/3? 3/2. A questão do negativo aqui, ele indica o oposto. O que é o oposto para mim? É o sinal trocado. Então, quando eu falo que é o oposto de 5, é menos 5. O oposto de menos 15 é mais 15. Ok? Então, essa é a indicação. Quando eles são diferentes, eu sei que os coeficientes são diferentes, a reta é concorrente, quer dizer, vai se cruzar. Mas quando for exatamente o oposto inverso, é porque elas são perpendiculares, quer dizer, elas formam 90 graus. Então, um exemplo aqui. Se eu falar que um coeficiente 1 é igual a 3, para que seja para que as duas retas sejam perpendiculares, meu M2 tem que ser menos, quer dizer, tem que ser o oposto e inverso. Então, isso é ser o oposto inverso, tá ok? Então, quando aparece essa característica, é porque a reta é perpendicular. Então, elas são perpendiculares entre si, tá ok? Uma outra especificação é que se eu multiplicar os coeficientes, o resultado dá menos 1. Quer dizer, se eu multiplicar o M1 e M2, na realidade o M1 está dividindo, se eu passar para o outro lado, ele vai multiplicar, então vai sobrar menos 1 desse lado. Então, se eu multiplicar os dois e o resultado der menos 1, é porque as retas também são perpendiculares, tá?
Vou fazer um outro exemplo aqui agora com uma fração, por exemplo. Então, você tem um M1 aí de menos 4 sétimos. E você quer que as retas sejam perpendiculares, tá? Então, você quer que M1 seja perpendicular a M2. Como eu sei que vai acontecer? O oposto, então, se é menos 4 sétimos vai virar mais, e o inverso, 7 sobre 4, tá ok? Essa é a indicação de perpendicularidade. Vamos ver aqui um exemplo. É um exemplo um pouquinho mais complexo, mas vamos trabalhar ele inteiro, até para relembrar alguns outros conceitos. Ele quer determinar a equação mediatriz que de reta de extremidades A, 3, 2 e B, menos 2 e menos 4. Então, aqui tem um desenho para facilitar a visualização. O ponto A está no 3, 2, né? Então, é uma extremidade de um segmento. E o B está na outra extremidade com menos 2 em X e menos 4 em Y. Então, eu tenho esse segmento aqui. E ele quer traçar a mediatriz. Então, vamos lá. Pela geometria plana, sabemos que a mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular ao segmento no seu ponto médio. Quer dizer, uma reta mediatriz é aquela reta que vai cortar o segmento ao meio, ok? Então, por isso que ele fala de ponto médio ali, de forma perpendicular, de forma a cruzar com esse segmento, formando 90 graus. Então, nesse caso aqui, dessa equação de reta, a gente vai ter bastante coisa para calcular, até chegar nessa reta, vamos chamar aqui de uma reta R, tá? Uma reta R, a reta mediatriz. Então, primeiro passo, preciso determinar qual é o ponto médio de AB. Vamos lembrar lá de ponto médio, tá? Então, ponto médio de AB. Como eu calculo o ponto médio? Meu XM, então, soma o X com o X, então, esse aqui é o X do A e esse é o X do B. Vou somar os dois, então vai ficar 3 mais menos 2, né? Só vou colocar aqui para deixar em referência para vocês. Poderíamos fazer direto. E divido por 2. Então, eu sei que o ponto médio, mais e menos dá menos, 3 menos 2, 1, 1 sobre 2. Então, meu XM é 1 sobre 2. E quem é meu YM? C2 mais menos 4, também dividido por 2. Então, tenho 2 pontos, divido por 2. Então, aqui também vai dar menos, né? Mais e menos dá menos. Vai dar menos 2 sobre menos 2. Perdão, menos 2 sobre 2. Vai dar menos 1. Então, encontrei o ponto médio. Esse ponto aqui está na coordenada. Se a gente representar ele, vou dar uma diminuída aqui no tamanho. Só para a gente visualizar isso. Então, esse ponto aqui tem a coordenada aqui e a coordenada aqui. Não sei se dá para ver aí, ficou pequenininho, mas... Então, aqui é o nosso... Vou colocar a cor. Aqui é o nosso meio, né? 1 sobre 2. E aqui é o nosso menos 1. Então, o ponto M está aqui, nessa coordenada. Só para a gente visualizar e entender o que está acontecendo. O que eu quero escrever é essa reta aqui, né, que passa exatamente ali. Então, vou só
deixa maiorzinha para facilitar a visualização. Eu quero saber como chama essa reta, qual a equação dessa reta. Para escrever uma equação de reta, lembra lá, ou eu preciso de 2 pontos, ou eu preciso de um ponto e o coeficiente. Lembra? Ponto e coeficiente dá certo. Ou a inclinação, se fosse o ângulo. A gente não vai ter ângulo aí, mas eu vou ter a inclinação, então eu consigo ver pelo coeficiente do AB, como as retas são perpendiculares, se eu descobrir qual é o coeficiente de AB, eu uso o coeficiente aqui na reta R, na reta mediatriz. Por quê? Porque eu sei que elas são perpendiculares, então é só usar o oposto inverso. Daí eu tenho o M dessa reta R que eu quero, que é a reta mediatriz. Então vamos usar o ponto A e B aqui e encontrar agora, vou mudar aqui, a gente vai encontrar o coeficiente de AB, tá? Então, como a gente encontra o coeficiente? Vamos lembrar a fórmula. Então, a gente vai colocar aqui coeficiente angular de AB. Coeficiente angular, então, o M, né, do AB aqui, vou colocar um Azinho, Bzinho aqui, só para a gente lembrar o que eu estou fazendo. Lembra como era a forma? Era a divisão de quem? Do Y pelo X. Então, se a gente lembrar nas aulas, lá nas primeiras aulas, eu tenho que o coeficiente angular, ele é dado pela variação de y sobre a variação de x. Então, vamos pegar aqui meu yb menos 4 menos o ya, que é 2. Meu xb, que é menos 2, menos o xa, que é 3. Bom, continuando aqui, eu vou ter que menos 6 sobre menos 5. Como os dois são negativos, a regra diz que na divisão e na multiplicação de sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Vai dar 6 quintos. Muito bem. Para nós, isso aqui já é um grande avanço agora. Vou separar aqui para a gente não misturar muita coisa. Então, vamos entender o que eu tenho aqui. Para escrever essa reta, eu precisava descobrir qual era o ponto médio. Descobri o ponto médio aqui, tá? Nosso ponto médio, deixa eu colocar aqui, ele tem coordenadas meio e menos 1. Já sei onde cruza. Agora, para eu escrever uma equação de reta, então, para eu escrever a equação da reta mediatriz, então, para escrever uma equação de reta, eu preciso de um ponto, que eu vou usar o ponto médio aqui, tá? Que eu vou usar esse ponto médio aqui, e aí o coeficiente angular. Só que esse coeficiente angular, ele é do AB. Eu vou precisar de um coeficiente angular para o meu R aqui, que é a minha equação mediatriz. Então, vamos escrever aqui agora. O ponto que eu vou usar é o meio e o menos 1. E o coeficiente angular da reta R vai ter que ser o quê? Como essa reta é perpendicular, quer dizer, forma 90 graus, ela tem que ser o oposto inversa da reta B.
Então, o oposto da reta B vai ser negativo, porque a reta B é positiva, né, no seu coeficiente, e inverso, então vai ficar 5/6. Né? Então, eu vou inverter aqui, se é 6/5, 5/6. Agora eu tenho ponto e tenho R, aí eu posso aplicar a minha formulinha lá, inicial fundamental, y0, m, x menos x0. Tá? A gente vai usar a formulinha inicial. Y é da fórmula, y0 é o valor que eu tenho do ponto, então vai ser -1. Tem que lembrar disso. Então, menos da fórmula e o menos do valor. O coeficiente é menos 5/6, né, porque ele é o oposto inverso da reta ou do segmento AB, né? Que multiplica o x, deixa eu melhorar isso aqui, que multiplica x menos o x0, que é meio. Aí eu vou ter que fazer uma continha aqui e escrever a equação. Vai ficar y mais 1, porque menos e menos aqui vai dar mais, né? E aqui eu vou ter que distribuir esses 5/6 negativo com os dois termos. Vai ficar menos 5x/6, menos e menos mais 5 vezes 1 é 5, e 6 vezes 2, 12. Como eu quero escrever uma equação de reta e eu quero eliminar esse denominador, uma maneira fácil de fazer isso é essa aqui, ó. Se você multiplicar tudo por 12, ó, vou multiplicar tudo por 12 para vocês visualizarem. Então vai ficar y vezes 12, 12y, 1 vezes 12 é 12. Deixa eu só melhorar esses números, gente. Escrever com mouse dá trabalho. 12y mais de novo, mouse. Mais 12 igual. Agora eu vou fazer o 12 vezes 5 dividido por 6. Só que eu sei que se multiplicar e dividir é a mesma coisa que dividir e multiplicar. Então, eu faço 12 dividido por 6. Dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, menos 10x. Gente, é como se eu tirasse um MMC aqui, tá? Eu estou só fazendo uma maneira diferente. 12 dividido por 12 é 1 vezes 5, 5. Então, eu estou fazendo só uma técnica diferente, ao invés de ficar tirando MMC, nada mais é do que eu estou fazendo, tá? Mas só para justificar aqui. Agora você escreve a equação, ó. Passo 10x para lá, vai ficar 10x. O 12y já está, mais 12y. O 5 está positivo, vai passar negativo, vai ficar 12 menos 5, então vai ficar mais 7, igual a zero. Então, qual é a equação... Opa. Pegou. Qual é a equação mediatriz? A equação mediatriz é 10x mais 12y mais 7 igual a zero. Então, eu tive que fazer todo um processo, né? Relembrar lá de ponto médio, coeficiente angular, para escrever uma equação.